Ok, bom, hoje eu tô aqui com mais um vídeo um pouco diferente. Hoje eu quero falar sobre um assunto muito pessoal meu, que é sobre um jogo que eu joguei recentemente, que ele foi lançado já há um tempo já, mas que veio à tona um sentimento que eu não tinha há faz tempo. Esse jogo chama Rime e é um jogo indie, não teve muita renda em cima e poucas pessoas conhecem o jogo ou jogaram ele, então hoje eu decidi trazer esse vídeo contando um pouco da história do jogo e por que eu quis fazer ele. Quando a gente inicia o jogo, parece um mar em uma tempestade e de manhã aparece uma cutscene de um menino deitado na areia com uma capa vermelha e uma roupa meio rasgada. Parece estar tudo normal, parece estar numa ilha com vários animais. E ele acorda e começa a seguir o caminho dele. A gente não sabe o nome dele, não sabe a história dele. Mas ao longo do caminho que ele segue nesse começo de jogo, a gente encontra uma estátua de pedra gigante de uma raposa e 4 totens pequenos na frente dela. A gente vai atrás de alguns totens parecidos e a gente consegue interagir com eles para fazer com que a força vital que está neles entrasse nos outros. É meio que um elixir da vida, não sabemos também que magia é essa. Depois de energizar os quatro totens, a gente consegue completar a raposa, que vira uma raposa de verdade, e que você começa a seguir ela e que ela vira meio que sua amiga. A gente não sabe se ela é do mal ainda, porque a gente só segue ela. Mas uma coisa a se observar é que no meio do caminho, enquanto a gente está encontrando os totens, a gente acha uma pessoa que veste uma capa vermelha e tem o corpo inteiro preto. A gente não consegue ver o rosto dela e não sabe também a história ou o nome dessa pessoa. No começo eu achei que era um fantasma de alguém morto, alguém que essa criança conhecia e não sabia muito bem quem era, mas tinha um certo sentimento por essa pessoa, mas a gente não pode tirar conclusões nesse início porque tem muita coisa a se jogarem. Depois de a gente energizar a raposa, ela usa magia para subir um totem que ela estava em cima, que cria uma escada até uma ponte. A gente sobe essa escada, atravessa essa ponte e chega onde a raposa tá. A gente abre uma porta que usa essa mesma força vital, essa magia que a gente não sabe o que é, e a gente continua seguindo a raposa por um certo caminho. A gente acha mais um portão, a gente usa as mecânicas do jogo para abri-lo e até que a gente tem um certo afeto por essa raposa. Eu já suponho que ela seja uma raposa de estimação, que ela queira me ajudar mesmo, que não seja uma vilã. Então a gente continua o caminho passando por algumas ruínas e alguns puzzles que o jogo propõe pra gente, né? São alguns puzzles com essa energia vital, essa magia, né? E são puzzles bem diferenciados que eu até queria elogiar nesse tipo de jogo, porque não são coisas que a gente vê todos os dias em jogos normais, né? Digo, em jogos que tem uma empresa e todo um grupo de pessoas por trás e é bem desenvolvido, que é tudo pensado milimetricamente para só ganhar dinheiro. Mas é isso que eu gosto em jogos em que eles transmitem uma emoção da pessoa ou do grupo pequeno de pessoas que fez para um jogo que para uma pessoa não pode se importar nada, sabe? Esses puzzles têm incluído algumas mecânicas do jogo e queria ressaltar um aqui que eu gostei bastante, que foi um que você tem que olhar de certo ângulo e se você olha do ângulo certo, as peças que estão soltas se montam e formam uma porta. E tem mais alguns métodos do jogo, né, como empurrar, puxar, pressionar e jogar coisas, né, como algumas plataformas ou alguns objetos que você precisa empurrar para tornar essa magia diferente, né? E durante esse tempo do jogo a gente continua vendo aquela pessoa de vermelho que a gente encontrou algum tempo lá atrás. Bom, a gente faz isso e a gente chega a ter uma suposta fonte que tá meio desativada e que a gente não consegue ativar porque os totens que a gente transmite a energia estão muito longe, então a gente não consegue ativá-los todos juntos, que é porque a gente ativa pelo que um grito parece alguma coisa que ele fala ou algum grito que ele dá que faz essa energia florescer, fazer com que ela funcione. Bom, a partir daí eu não sabia muito o que fazer, então tinha 2 lados e eu fui para um deles, que tinha uma esfera gigante azul, então poderia ser aquele lugar, e eu fui para lá. No meio do caminho eu encontrei um novo tipo de puzzle, que é com essas esferas, que você ativa elas e ela consegue fazer a energia vital de um totem chegar muito mais longe do que ele já é. Então é um puzzle muito
muito interessante, muito diferente do que a gente vê em outros jogos, né, genéricos aí. A gente usa essa esfera, uma esfera gigante, para ativar os 3 totens que estavam lá embaixo da fonte, tudo ao mesmo tempo, e fazer com que a fonte funcione. A fonte gera bastante água, que é um túnel até lá embaixo, que ela enche inteiro, e faz florescer uma árvore ali no meio. Não sabemos se aquela árvore tem alguma influência na história do jogo, se ela é muito importante para alguma coisa ou somente uma representação de vida ou alguma coisa do tipo. Mas embaixo dessa árvore tem uma chave. A gente acaba pegando essa chave e a gente descobre que tem meio que uma esfinge ali pra gente prosseguir, e a gente precisa de 2 chaves para ativá-la. A gente usa uma dessas chaves e prossegue pro outro caminho. No meio do caminho para encontrar essa segunda chave, a gente se depara com outro tipo de puzzle, que é o puzzle das esferas, das pérolas, né? Que a gente tem que usá-las para ativar algum tipo de estrutura para mexer ou alguma força vital que a gente tem que ativar. A gente interage com elas e acabamos conseguindo, por meio de um ângulo, fazer aquela chave nascer. A gente pega a chave, volta todo o caminho e colocamos na esfinge. Essa esfinge ativa, ela se transforma em uma enorme escada que ajuda a gente a prosseguir o game. E uma observação é que todo esse processo você acaba vendo essa pessoa de vermelho interagindo com algumas coisas ou te observando. Você no início acha que é algum vilão do jogo, mas depois você acaba tendo um certo afeto por ele. Você não sabe quem é, se é um homem, se é uma mulher, ou se é algum ser, algum animal, ou alguma representação de algum medo que esse menino tenha, alguma alucinação na cabeça dele, que também pode ser uma representação do jogo de alguma coisa, de algum sentimento que essa pessoa tem. E a nossa raposa tá ao lado dessa pessoa de vermelho, e parece que as duas têm algum certo afeto, ou se for algum sentimento, tem alguma ligação entre elas. A gente chega em uma longa ponte, a gente passa por ela com um certo receio dela cair, mas passa tudo bem. E a gente chega a um puzzle meio esquisito, mas muito diferente e interessante do que a gente tem hoje em dia. A gente tem uma esfera e 2 ilustrações na parede, como pinturas, e 2 estruturas. Numa dessas estruturas está uma estátua de uma pessoa longa, e na outra não tem nada, mas a pintura tá de acordo com a pessoa pequena. Essa esfera a gente usa para mover o tempo. A gente passa do dia para a noite e acaba fazendo, com a luz da lua, essa estátua fazer uma sombra na ilustração, que faz ela florescer uma magia, e a gente usa o nosso corpo, do menino no caso, para fazer a estrutura do menino pequeno, e que essas 2 forças mágicas faz com que a torre gigante, que é o nosso objetivo atual, né, faça uma ponte até ela mesma, com uma energia muito forte que a gente ainda não sabe o que é e não foi explicado pra gente. Bom, esse é basicamente o início do jogo. Eu já joguei ele inteiro, mas eu queria compartilhar isso com algumas pessoas, porque eu acho que tem alguns jogos que transmitem alguma coisa a mais do que simplesmente horas de diversão, que pode trazer um sentimento à tona, né? Como essa pessoa de vermelho. Como eu já disse, ela pode literalmente ser uma pessoa que esteja ali observando a gente todo momento, ou pode ser simplesmente uma representação de algum sentimento que o menino tenha, de algum medo ou de alguma esperança que ele tem ainda. A gente não sabe a história do jogo, não sabemos se esse menino tem família, se ele foi abandonado, se ele se perdeu, porque ele foi simplesmente jogado ali naquela ilha pelo mar. Ele podia talvez estar navegando, ou talvez ele caiu no mar de algum jeito e acabou se perdendo e caindo naquela ilha mágica que ninguém talvez tenha chegado lá um dia. É uma coisa muito diferente e estranha ao mesmo tempo, que você percebe que algumas coisas não são o que parecem, e você acaba vendo as coisas de outro ângulo, como esses puzzles que eu acabei de falar. E são coisas muito legais assim que eu valorizo, sabe? São algumas coisas muito interessantes e coisas simples, que não precisa ter muito dinheiro pra fazer uma coisa boa. As empresas se esforçam tanto pra fazer uma coisa tão excelente e tão boa que vai agradar os fãs, e vender milhões pra só conseguir dinheiro. O que, enquanto pessoas comuns estão fazendo alguns jogos com seus conhecimentos
que tenham, e elas colocam muito sentimento nisso, que fatura muito pouco. Bom, esse foi o meu vídeo sobre Rime. Eu talvez faça mais algum vídeo sobre esse jogo, contando o resto da história. Talvez até vire uma série se alguém pedir. Mas é isso. Valeu.